Boa tarde, meus amigos, boa tarde, alunos do Instituto Federal, boa tarde, alunos da EASH, da USP. É um prazer ter vocês de novo em mais um vídeo da série Vamos Juntos. E hoje nós temos um vídeo especial, um bate-papo para lá de especial com a professora Ana Carla Bliacheriene, do curso de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. Ana Carla, boa tarde, obrigado por separar esse tempo na sua agenda. Eu sei que você é uma pessoa que tem uma agenda lotada. Então agradeço mesmo de coração você ter separado esse espaço para conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Robson. A alegria é minha estar com você e com os alunos do Instituto Federal. Para vocês não tem agenda, não. Para vocês está sempre aberta, não tem nada lotado. A professora Ana Carla é sempre solícita atender, ela já esteve no nosso campus dando palestra. Tive a oportunidade de estar lá também, ela sempre me recebeu muito bem. Para você que está nos acompanhando, hoje com uma novidade, vamos passar uma vinheta. Então, vamos à vinheta. E voltamos. Muito bem. Mais uma vez, professor, obrigado por estar aqui, né? Vamos começar o nosso bate-papo, professora. Fala um pouquinho sobre você, sua carreira. Eu vou lhe chamar de você, jovem que você é. Fala Tranquilo. um pouquinho da sua carreira, das suas atividades, como é que você chegou até o curso de políticas públicas? É um caminho interessante. Eu sou de formação, eu sou advogada e me formei na década de 90. Iniciei imediatamente depois da graduação, sem intervalo, eu iniciei o mestrado aqui na PUC São Paulo. Eu me formei na graduação na Federal, Universidade Federal de Sergipe, no curso de Direito. Imediatamente eu fui aprovada na seleção do mestrado da PUC São Paulo, então eu vim fazer o mestrado, fiz mestrado em Direito na PUC São Paulo, emendei com doutorado em Direito na PUC São Paulo. Nesse intervalo de mestrado e doutorado eu advoguei, aqui em São Paulo também, e quando eu concluí o meu doutorado eu tinha acabado de ter a minha primeira filha, aí eu dei uma parada estratégica na advocacia para cuidar, enfim, dela, e também dei uma parada na atividade acadêmica. Quando eu estava cursando o mestrado e o doutorado, eu comecei a dar aulas em universidades. Dei em universidades pequenas, fui professora da PUC, do curso de Economia, Administração, fui professora de Direito do curso da PUC, da FEA PUC. E na época em que eu optei, né, por ser mãe, tive a minha primeira filha, eu dei uma parada na vida profissional, e aí eu tive o meu segundo filho, e quando eu estava grávida do meu segundo filho, no oitavo mês, eu fui fazer uma seleção para docente na Universidade de São Paulo. Eu fiz o concurso grávida de 8 meses, uma barriga imensa. E aí eu fui, tive a felicidade de ser aprovada. À época era um concurso para vaga de Direito Financeiro e Direito Econômico na nascente Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, né? A faculdade estava sendo implantada. Quando a gente foi para lá, que eu comecei a dar aula na USP, não existia ainda prédio da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, então a gente dava aulas numa sala emprestada dentro da FEA da USP Ribeirão, ou dentro da FEA da USP, ou dentro da faculdade de enfermagem também, tinha outra sala emprestada lá, então eu acompanhei a primeira turma do curso de Direito da Faculdade de Direito da USP Ribeirão Preto. Fiquei lá por 6 anos na Faculdade de Direito e sempre tive uma pesquisa muito voltada para o setor público.
Na área do direito financeiro, eu sempre estudei orçamento público, por óbvio, mas o tema que me chamava mais atenção dentro do direito financeiro, de fato, era o impacto do orçamento nas políticas públicas. Políticas públicas sempre estavam ali me acompanhando. Embora eu não tivesse uma formação da área de administração, da economia, enfim, que são as clássicas que geralmente vão para a área de políticas públicas, o direito me levou às políticas públicas, o direito financeiro especificamente. E eu fiquei por lá 6 anos, e num determinado momento da minha carreira eu recebi o convite para compor o grupo de docentes do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, aqui em São Paulo, na IACH. Então eu pedi transferência, né, da Faculdade de Direito da USP para o curso de Gestão de Políticas Públicas. E hoje eu sou professora de Direito lá no curso de Gestão de Políticas Públicas. Excelente, excelente. Parabéns, belíssima carreira. Acho que não foi você que teve a felicidade de passar no concurso, foi a USP que teve a felicidade de recebê-la no corpo docente. Essa é a verdade. Uma vez conversando contigo pessoalmente, eu te contei um pouco da história desse curso, né, de políticas públicas, que o projeto lá na essência, né, começou lá com o professor Braz Araújo. Eu tive a oportunidade de ver isso, eu estava lá fazendo meu doutorado com ele, lá no NAIP. Ele estava na ECA na época, como um docente credenciado na ECA, e eu acabei. Depois ele veio a falecer, e o professor José Álvaro Moisés que assumiu, né, implementou o curso lá na IACH e esse tipo de coisa. Que acho que até que você comentou uma vez que ele foi o primeiro coordenador, que quando você chegou lá ele estava como coordenador, né, o professor Moisés. Ele já tinha saído, mas Ah, já foi o tinha, primeiro. já tinha Já, saído. E já tinha como é que saído. tá o curso lá de políticas públicas da EASH? Tá funcionando bem? Vocês estão com mestrado, estão com doutorado também, não é? A gente tem um mestrado, doutorado ainda não, mas temos o mestrado que está indo bem. É um mestrado que está iniciando o seu trabalho, já tem alguns egressos. No curso de graduação também é um curso que se consolidou já. Ele vem formando pessoas que estão ocupando funções tanto dentro da estrutura do Estado, como no setor privado, terceiro setor, organizações internacionais. O curso a gente tem percebido que ele tem formado, né, capacitado as pessoas, os alunos que saem, né, os graduados do curso, que saem aptos a lidar com o setor público, a partir de qualquer que seja a perspectiva, seja dentro do setor público, em cargos em comissão ou cargos concursados, sejam com funções políticas, nós já temos ex-alunos que exercem atividades políticas parlamentares, seja trabalhando com o terceiro setor, fazendo essa interface de atividades com o Estado, através de convênios e contratos, ou através de associações ou organizações que são promotoras de direitos ou controladoras do Estado. Então, a gente tem ali, dentre os egressos do curso de gestão pública, pessoas com perfis muito distintos. E isso é interessante porque a gente percebe que a graduação que eles fazem é uma graduação que abre possibilidades para a vida, né? Não para Sim. uma área. Né? Não é que ele vai sair dali só e unicamente para trabalhar dentro de uma organização pública, mas o fato dele compreender a organização pública torna-o apto a trabalhar em diversas áreas que necessitam dessa interface com o Estado. Eu acho que essa é a grande sacada de todos os cursos de gestão de políticas públicas. E o curso da USP, ele tem uma característica, como você mesmo colocou, ele teve um gen muito ligado à ciência política. Isso fez com que ele não se tornasse um curso, embora o nome seja gestão de políticas públicas, não é um curso de administração do setor público. É um curso muito maior que isso, porque ele foi desenhado de forma interdisciplinar, mas com uma carga forte de ciência política, então é um curso que eu tenho colegas professores de diversas áreas, da área de ciência política, da economia, da contabilidade, da administração, eu do direito, filósofos, nutricionistas, é um universo muito grande de pessoas de origens distintas que conseguem enxergar esse fenômeno, né, política pública,
pública através de vários olhares. Então, os alunos do primeiro ano ao último ano, eles são estimulados a cada sala de aula que eles entram por um olhar diferente. Isso faz com que eles saiam também aptos a enxergar a gestão de políticas públicas na sua integralidade, né? Não como simplesmente a administração do setor público. É muito mais, é muito além disso daí. Excelente. Inclusive, o comentário que você fez era uma pergunta que eu ia fazer lá para frente, né? Que é o perfil do egresso, do profissional, que às vezes os alunos que entram nesses cursos. Bom, aqui no Instituto Federal nós temos um curso também de gestão pública, especificamente, o nome é esse. E, claro, nós temos alguns alunos que são os chamados concurseiros, não é? Os alunos que vêm fazer esse tipo de curso, pensando em prestar concursos públicos e esse tipo de coisa. Mas há uma vasta área de trabalho para esse profissional, visto que o governo, as atividades do governo, elas permeiam praticamente todos os setores da sociedade, seja em regulamentação, seja em intervenção, seja em controle. Então, de qualquer forma, as empresas elas têm a ganhar, mesmo as empresas privadas, você bem colocou, ONGs, OCIPs, instituições sociais, é claro que essas têm um perfil diretamente onde um profissional desse tipo é útil, mas mesmo as empresas privadas, elas podem fazer uso de um profissional formado em gestão pública, não sei se você concorda comigo, no tocante, não Perfeitamente. é? Porque no tocante de que esse profissional entende como o governo funciona, entende os trâmites governamentais. Então, o que um governo vai fazer numa política, como que isso afeta a minha empresa? Ou seja, eu entendo, e aí eu concordo contigo, o que você falou foi ótimo, eu sempre falo isso para os alunos, você tem uma gama de trabalho muito grande, inclusive na iniciativa privada, não é? Sim, vou dar um exemplo. Uma empresa que venda um produto qualquer para o setor público, ela vende, vou dar os exemplos da pandemia, né? Ela vende máscara cirúrgica para o setor público, ela tem que participar de licitação. Ela tem de compreender o que é uma licitação. Um aluno que sai de gestão de políticas públicas, ele entende essa necessidade da licitação, o fluxo da licitação, como fazer a interface com o Estado. O Estado não é aquele monstro enorme que ele vai ter de lidar e que ele não compreende os meandros. Um aluno que sai de um curso de gestão pública, de gestão de políticas públicas, de administração pública, cada instituição dá o nome mais adequado ao seu perfil, esse aluno, ele conhece a estrutura do Estado, então quando você vai vender para o Estado, não é um monstro que você vai encontrar lá para vender, é alguém que você compreende quais são os fluxos e você precifica isso, e você também cria uma forma de relacionamento não conflitiva com o seu cliente, que por um acaso é o Estado. Mas pode ser um outro tipo de relação, mesmo uma organização que precisa compreender a tributação. Aí você vai dizer, não, ele vai contratar um advogado, óbvio, ele vai contratar um advogado para resolver conflito tributário. Né? Não, ele vai contratar o contador. Não, ele vai contratar o contador para fazer a documentação contábil. Mas essa relação próxima com a fazenda estadual, municipal, não precisa ser feita por um advogado nem por um contador. Ela pode ser feita por um gestor. Claro, claro. Então, há várias interfaces de uma empresa do setor privado com o setor público. De repente, ela quer fazer um lobby positivo para a regulamentação de uma determinada área que essa empresa atua. Como é que eu faço esse lobby de forma correta? A palavra lobby no Brasil ela tem um peso negativo, mas quando ela é levada a sério, vamos dizer, no modelo americano, é uma atividade de convencimento para a regulamentação ou desregulamentação de uma determinada área. Se você precisa de um trabalho desses, precisa ser exclusivamente um advogado? Não, um Não gestor de políticas necessariamente. públicas pode fazer perfeitamente isso de uma forma extremamente adequada. Você quer desenvolver uma cultura organizacional no setor público que seja sensível a determinadas demandas de um grupo, que você na sua empresa privada tem um trabalho social, todas as empresas privadas hoje em dia têm um enfoque muito grande em questões sociais e muitas delas têm inclusive financiamento e programas internos próprios para defender determinados temas. Se você olhar, por exemplo, a Natura e os trabalhos que ela tem com defesa de meio ambiente, preservação do meio ambiente e direitos da mulher,
Então, você pega um gestor de políticas públicas para trabalhar nessas áreas, unindo as pontas, né, unindo quem está na comunidade precisa desse suporte e sensibilizando o gestor público para que aquela política pública se conecte também com a ação do setor privado, um gestor de políticas públicas pode fazer esse trabalho muito bem feito, porque para o gestor de políticas públicas, o Estado não é o monstro que você não sabe como lida. Ele conhece, ele sai do curso conhecendo a estrutura do Estado. Então, ele vai ajudar o setor privado que não conhece essa estrutura a fazer as pontes, a fazer essa interface, da mesma forma com organizações não governamentais, enfim, vários temas. É excelente essa posição, essa colocação sua do agente, o estudioso de gestão pública, dele sendo a interface entre esses dois lados, né? É normal que na iniciativa privada veja o governo sempre como um agente que atrapalha, que coloca barreiras, que cobra impostos, né? Então tem essa visão antagônica, né? E por sua vez o governo vê às vezes a iniciativa privada como um vilão, ou como alguém que quer pagar menos impostos e que quer procurar caminhos nem sempre tão corretos assim. Então não precisa ser assim, não é? Se nós pensarmos que o governo é um agente que é criado para melhorar a vida da sociedade e as empresas fazem parte da sociedade, né? A procura desse caminho em comum, então o agente público ou o estudioso da gestão pública levando para o governo demandas com razoabilidade, não é? Você usou corretamente o termo lobby. Aqui no Brasil a profissão de lobby nem é regulamentada, nos Estados Unidos talvez ainda falte uma legislação para a profissão de lobby, né? Aqui no Brasil, quando usamos a palavra lobby, normalmente se pensa em corrupção, né? A primeira coisa que vem à mente. E não necessariamente, quer dizer, mas a pessoa que defende uma posição, defende como você bem colocou, uma necessidade de regulamentação ou não, né, sobre um determinado setor. Então, eu concordo plenamente, foi muito legal essa sua visão do agente, do estudioso da gestão pública, como sendo a pessoa que pode fazer essa ponte, levando da sociedade civil, vamos colocar assim, para as hostes governamentais as demandas e vice-versa, né? Olha, o governo fez isso por causa disso. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos fazer a nossa estratégia em função dessa estratégia do governo, né? Imagina planejamento estratégico de empresas, quando vai ter uma eleição presidencial, que muda tantas políticas do país. Como é que você pensa a partir dos planos de governo dos candidatos? Como é que isso vai afetar a sua empresa? E se preparar para isso, não é? Olha, esse governo pretende caminhar nessa direção. Eu não estou nem colocando em questão o governo A, governo B. Não é esse o caso, né? Não importa se é um governo mais liberal ou um governo mais à esquerda, não É importa. análise de cenário, né? Analisar cenário e seguir o caminho. Pois é. E mesmo esse que você se referiu, né? Que é o aluno que entra, também temos esses alunos que entram, que o objetivo dele é mais na frente fazer um concurso público. Excelente! Imagina se você tiver aí uma quantidade imensa de servidores públicos de carreira estáveis que se preparem para trabalhar no setor público. Esse é um dos grandes problemas do setor público, a falta de investimento em capacitação e qualificação. Imagina quando você já entra bacharel em políticas públicas e você ali vai aprender a prática do dia a dia, mas você já conhece a estrutura do Estado, o que se espera do Estado. É diferente, é um servidor que já entra melhor preparado, claro. E ali ele vai receber uma capacitação mais voltada para a sua atividade diária, mas não para a compreensão do Estado. Claro. Imagine quanto que o governo economiza num concurso que ele pega alguém formado em gestão pública ou em políticas públicas, né? Quantas milhares de horas de estudo essa pessoa já teve e ele já entra altamente qualificado, né? Isso é, sem dúvida nenhuma, uma melhoria para a máquina pública, né? Como é que vocês estão trabalhando nessa época de pandemia? Como é que está a atuação da IASH, do curso de gestão de políticas públicas lá? Vocês estão com o calendário triplicou suspenso? O trabalho. Olha, nosso calendário não foi suspenso. Não, me permita fazer um parênteses. Eu falei que não ia te interromper, mas eu vou fazer um parênteses, né? Agora são 17 horas e 20 minutos do feriado de Corpus Christi e nós estamos aqui trabalhando. Pois é. Agora, pois é.
Fecha-se o parênteses, mas fala para É. nós, como é que tá lá? E eu ainda pedi para adiar o nosso horário de conversa, porque eu estava numa reunião exatamente com os colegas da faculdade resolvendo um projeto. Verdade. Então, hoje, em especial, hoje e amanhã, a universidade decretou o feriado, né? Hoje o feriado Corpus Christi e amanhã ponto facultativo, porque a gente não antecipou, assim como veio aquela determinação do governo do estado de São Paulo, né, de antecipação dos feriados, como todo o nosso trabalho já estava sendo feito remotamente. Então, a reitoria entendeu que isso daí não causaria nenhum impacto na mobilidade da cidade, a gente manteve o calendário normal e hoje, para nós, é feriado, né? Perfeito. É feriado. Então, não, a gente manteve, a Universidade de São Paulo manteve o calendário e a gente teve um período de adaptação das aulas presenciais para as aulas remotas. A USP tem um sistema Moodle de muitos anos, bastante robusto e subutilizado. O que aconteceu é que agora, no período da pandemia, houve uma migração em massa de muitas matérias para o Moodle da USP. Alguns professores optaram por outras plataformas, mas o Moodle da USP ele fica disponível para a gente, enfim, está todo projetado para ser usado na universidade. 90% das disciplinas da graduação de toda a Universidade de São Paulo foram mantidas virtualmente, apenas 10% que dependiam extremamente de contatos pessoais, ou de laboratório, ou de campo, essas foram suspensas para reposição posterior, enfim, posteriormente vai ver como que essas aulas serão repostas. Mas é um número significativo dentro do universo com números tão robustos, tão grandes como são os números da Universidade de São Paulo, de todos os campi, da capital e dos interiores, 90% das disciplinas foram mantidas. Então, no curso de gestão de políticas públicas, o curso manteve-se. A minha disciplina que eu estou ministrando esse semestre é Direito Constitucional, eu mantive a disciplina pelo Moodle. A gente teve professores com várias formas de adaptação, alguns optaram pelo modelo síncrono, né, aulas síncronas, em que dá aula online para o aluno, e Teleaula, né? alguns, Alguns chamam de teleaula, né? Porque ela é dada no mesmo isso, horário, no computa mesmo horário. presença. Isso. E os outros professores optaram por atividades assíncronas. Eu optei por atividades assíncronas, gravando aulas e deixando os conteúdos disponíveis para os alunos e tendo as atividades que precisam ser feitas de cada conteúdo. A gente enfrentou, junto com os alunos, o problema de alguns alunos não ter acesso à internet ou não ter Isso. dispositivo, então a universidade ela distribuiu vários kits de acesso à internet, né, vários chips com acesso à internet para alunos inscritos em programas de permanência e de apoio, porque essas pessoas não tinham condição de comprar isso, então a universidade disponibilizou. Houve um projeto do próprio curso de gestão de políticas públicas de coleta de alguns notebooks que foram doados e foram encaminhados para alunos em situação de hipossuficiência que não tinham condição de comprar o equipamento. Depois, algumas unidades da USP começaram a disponibilizar equipamentos para alunos de qualquer unidade. Eu não vou dizer para você que 100% dos problemas dos alunos que não tinham acesso foi resolvido, certamente não. Mas houve um movimento da comunidade, dos professores, dos alunos e da reitoria muito intenso de identificar esses focos e de tentar o mais rápido possível auxiliar. Eu posso falar mais próximo do curso de gestão de políticas públicas, a gente trabalhou com o centro acadêmico. O centro acadêmico passou um questionário para todos os alunos, pedindo que os alunos que tivessem problema de horário, problema de acesso, problema de internet, ou problema de dispositivo, que reportassem esses problemas. Isso tudo foi levado para a coordenação do curso, e teve uma reunião de COC, que essas coisas foram debatidas, e a gente conseguiu, no curso de gestão de políticas públicas, resolver todos os casos que haviam sido reportados. Eventualmente pode ter algum aluno que não reportou e que tem o problema, mas os casos reportados foram resolvidos com a ação dos alunos, dos professores, muito rapidamente. Excelente, excelente, professor, parabéns. E parece que a FATEC também caminhou nessa direção, né? Conversei com o professor Caio Stettner, da FATEC Sebrae, e a FATEC também caminhou nessa direção. Você quer saber mais sobre a profissão de gestor público, sobre a carreira na área de gestão pública?
Então fica aí que nós vamos dar uma paradinha nesse primeiro bloco desse bate-papo com a professora Ana Carla e voltamos logo em seguida. Até já.